Olá, é um prazer estar aqui de volta com você. Hoje é quinta-feira e o assunto de hoje é assédio tributário silencioso. Vamos entender como que o sistema avança sobre o patrimônio desorganizado das famílias, né? Existe algo que poucas pessoas percebem no Brasil. A tributação patrimonial, ela não é, ela não chega de forma brusca. Ela não vem de uma só vez. Ela é aumentada de forma silenciosa, de forma progressiva, estratégica e é constante. Eu costumo chamar isso de assédio tributário silencioso. Não é algo declarado, mas é algo que acontece todos os dias. E normalmente ele atinge mais forte quem? Obviamente, quem não está organizado. Vamos entender isso juntos. E o meu nome é Célio Antônio Schlachta, sou advogado e atuo em Manaus. E vamos então entrar no nosso tema. Vamos entender de uma forma esse tal de assédio tributário. Por quê? O Estado ele precisa arrecadar. E o patrimônio das pessoas, é a base natural dessa arrecadação. Quem tem imóveis, participação societária, herança, quem faz doações, quem tem ganhos de capital, tudo isso está dentro do radar tributário. Existe um detalhe muito importante. Patrimônio desorganizado normalmente paga mais imposto, porque ele não tem estratégia sucessória, ele não tem estratégia de governança, ele não tem estratégia de transmissão patrimonial. Ou seja, quando você precisar passar para os seus filhos, seus herdeiros, eles estão desorganizados, eles não estão preparados para isso. E quando surge a necessidade de transferir o patrimônio, então, a família paga o preço cheio, a fatura vem cheia, sem desconto. E às vezes paga com multa, paga com juros, e precisa resolver isso tudo com urgência. Agora vamos falar de três tributos, né? Os principais, né? Os principais tributos que envolvem a organização ou a desorganização patrimonial da família. Se você é organizado, parabéns. Se você acha que precisa organizar, então fica aqui comigo que vamos tratar desses três tributos. Então vamos falar, primeiramente, do tributo chamado ITCMD. É o tributo conhecido como Imposto da Herança, né? Mas ele não é só, ele não incide somente sobre a herança, ele incide sobre outros fatos também. Por exemplo, a doação e também num simples divórcio, quando há uma compensação, quando um dos cônjuges faz a doação do patrimônio, ele também incide, ok? Então, preste atenção aí. Na transmissão por herança, por exemplo, isso é o mais comum que ocorre, né? E também quando eu faço a transmissão de cotas, né? Se eu tiver uma empresa e eu dou as minhas cotas, ou algumas cotas para um herdeiro meu, quando eu faço essa doação, incide o ITCMD. Claro que na transmissão, né, na transferência de patrimônio também ocorre. Dependendo do cenário, pode crescer bastante ao longo dos anos. E nós estamos agora na iminência de ter esse imposto aumentado na sua alíquota. Antes de 23, no antigo cenário, nós tínhamos alguns estados havia a progressão, né, a progressão da alíquota, e outros estados não. Outros estados tinham uma alíquota única. Agora não, agora é obrigatória a progressão. Então, por enquanto vai até 8%, e obviamente isso não vai ficar por aí, porque já está acertado entre os membros que compõem o CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, e esse aumento terá sua alíquota aumentada para 20%. É uma questão de oportunidade. Lembrando que esse ano temos eleição e nestas situações os senadores retiram o pé do acelerador um pouco. Mas nada impede de que depois da eleição, depois do primeiro domingo de outubro, tenha essa matéria à baila. Então, fiquemos atentos. E essa questão ainda, ela nunca será, vamos dizer assim, encerrada, porque a qualquer momento o Senado, por questões de oportunidade, eles podem elevar esta alíquota, porque é o Senado quem fixa essa alíquota do ITCMD. O segundo tributo envolvido é o ITBI, é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter vivos, né, por conta de compra e venda, né? Ou então quando eu transfiro patrimônio de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, se eu não tiver cuidado, vai ter uma incidência do ITBI. É por isso que você, quando for fazer a sua estrutura patrimonial para proteger o patrimônio, você faça isso com um especialista para não pagar imposto indevido, ok? Então é preciso saber como e com quem você está fazendo a sua estruturação. Especialmente quando falamos de integralização de capital através de imóveis, isso ocorre, né, quando você vai fazer uma estrutura societária. Porque se for mal elaborado, se for mal estruturado, pode gerar um custo tributário desnecessário. E o terceiro imposto que pouca gente comenta, pouca gente fala, é
o imposto de renda sobre o ganho de capital, ou seja, aquele tributo que incide sobre o preço que você vendeu o imóvel pelo preço que você pagou. Essa diferença de preço vai incidir o imposto de renda. E esse imposto de renda tem como alíquota mínima de 15%, podendo chegar até 22,5%. Vai depender do patamar, vai depender do seu, do seu quanto, né? Aquilo que você, é, o valor, o montante que você faturou aí nessa venda. Mas normalmente o mínimo é 15%. Então, se você teve vendas com valores mais elevados, aumenta para 17,5%, né? Para 20%, e podendo chegar a 22%. Ok? Então, prestem muita atenção, porque é um imposto que pega pesado, é uma alíquota bastante elevada, e é preciso tomar muito cuidado, é preciso se organizar, porque se você estiver preparado, a tributação ela não é tão pesada quanto parece, né? Agora deixa eu te falar uma coisa muito importante. Planejamento não existe para fugir do imposto. Planejamento existe para pagar o que é devido, mas não pagar além do necessário. E pagar no momento certo, de forma correta. Porque famílias organizadas normalmente têm previsibilidade tributária, enquanto que famílias desorganizadas têm surpresas tributárias. A surpresa tributária ela nunca vem pequena. Agora existe algo que quase ninguém fala. Mudança tributária normalmente não atinge quem já está organizado. Quem já se organizou, está tranquilo. Porque ela atinge principalmente quem ainda não se organizou. Porque quem já estruturou o patrimônio normalmente consegue prever as regras e, principalmente, preservar as regras antigas, as regras anteriores. Quem deixa para depois entra sempre nas regras novas. E agora eu quero que você guarde uma frase muito importante. Tributação previsível é custo. Tributação surpresa é prejuízo. E tem um detalhe. Planejamento patrimonial estruturado da família é, antes de tudo, previsibilidade. E previsibilidade é uma das maiores formas de proteção patrimonial que existe. Já pensou nisso? Então, para encerrar aqui, eu quero te convidar a seguir o nosso canal, porque nós, todas as semanas, colocamos aqui algum assunto sobre esses temas e, vez por outra, nós estamos aqui organizando palestras. Então, é bom que você me siga aqui, siga o canal, se inscreva, acione o sininho de notificações e também me siga nas redes sociais, porque é lá pelas redes sociais que a gente divulga o momento de fazer a inscrição. Gostou desse assunto? Deixa seu like e compartilhe esse assunto. Eu te vejo em breve.